presidente norte-americano Donald Trump foi retirado às pressas de um jantar que acontecia nos Estados Unidos. A informação que a gente ainda está checando é que o presidente estaria bem, já tem coletiva de imprensa com o próprio Donald Trump. A gente chega agora com essa cobertura especial aqui na Jovem Pan. Notícia urgente, breaking news. O presidente Donald Trump estava num tradicional jantar e, em instantes, ele vai falar sobre esse ataque que aconteceu em Washington, capital dos Estados Unidos. As primeiras informações: Donald Trump estava nesse jantar, barulhos de tiros foram ouvidos e o serviço de inteligência americano atuou rapidamente. Entrou, acudiu o presidente, que teve que correr pelos corredores desse hotel onde acontecia esse tradicional jantar. A gente vai falar com o Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos. Ele já trouxe a notícia ao vivo aqui e a gente vai falar com ele nessa cobertura especial. Eliseu, suas informações, conseguiu apurar mais do que teria acontecido e Donald Trump está bem, afinal? Olá, Misael, muito boa noite para você e para todos que acompanham o Jovem Pan Gente. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 10 horas da noite com 8 minutos aqui na costa leste americana. 11 horas da noite com 8 minutos pelo horário de Brasília. A nossa equipe de reportagem está pelo menos desde as 9h30 da noite pelo horário local aqui da Costa Leste, apurando todas essas informações sobre esse incidente que aconteceu agora no final da noite deste sábado no Washington Hilton Hotel. Esse hotel é muito conhecido na capital americana, Washington DC, por sediar o baile anual de gala dos correspondentes da Casa Branca. Todos os anos o presidente em exercício dos Estados Unidos é convidado para participar desse evento. Durante o seu primeiro mandato, Donald Trump negou, não foi, não participou, mas nesse ele não apenas aceitou ir ao evento, como também aceitou ser o grande homenageado da noite e ser ao mesmo tempo o mestre de cerimônias. Ele tinha acabado de chegar no palco, estava sendo recebido ali com bastante aplausos pelos colegas correspondentes, pelas celebridades, empresários e políticos presentes. Haviam ao todo algo em torno de 500 pessoas no salão do Washington Hilton Hotel. Esse hotel que fica a cerca de 2 quilômetros apenas da Casa Branca e que todos os anos, repito, responde por esse baile, recebe esse baile, ou seja, as autoridades americanas já estavam mais do que acostumadas a fazer todos os procedimentos de segurança, conheciam os protocolos de segurança. A título de curiosidade, esse prédio, Misael, onde tudo aconteceu, é o mesmo onde tentaram matar o presidente, o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em 1981. Na ocasião, o então presidente foi baleado, inclusive, e quase morreu. E dessa vez o alvo foi o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As imagens de fato impressionam, já correram à internet, viralizaram. Donald Trump tinha acabado de chegar no salão principal. Ele sentou ao lado da Melania Trump, sua esposa. Ao lado de Melania estava J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, o diretor do FBI, Kash Patel, e muitas outras autoridades. Do outro lado, do lado esquerdo de Donald Trump, estava Caroline Leavitt, grávida de 9 meses, porta-voz da Casa Branca. Todos eles foram evacuados às pressas, retirados do Washington Hilton Hotel e levados para um local em segurança. Nesse momento, o presidente e sua comitiva estão chegando à Casa Branca e ele deve falar com a imprensa daqui a pouco, fazendo assim, portanto, um pronunciamento oficial à nação sobre o ocorrido. As autoridades, Misael, policiais, solicitaram, segundo Donald Trump, que todos os presentes deixassem as instalações do prédio, do hotel, seguindo o protocolo de segurança, o que, segundo ele, foi feito. E confirmou que uma coletiva de imprensa já está sendo organizada para daqui a pouco no salão de imprensa da Casa Branca. De acordo com as informações preliminares do jornal New York Post, o jornal New York Post crava a morte do possível atirador.
Esse seria um homem, teria chegado até a porta do hotel, o lobby do hotel, e pouco antes ali das catracas dos detectores de metais, ao ser abordado por um agente do serviço secreto, teria realizado pelo menos, Misael, 5 disparos. Pelo menos 5 disparos foram ouvidos, portanto, pelos jornalistas e demais presentes nesse baile anual de gala que acontece todos os anos, é tradicional. A cidade de Washington DC já está mais do que acostumada a receber esse evento da Associação dos Correspondentes da Casa Branca. Muitas autoridades estavam presentes nesse evento e todos tiveram que ser evacuados às pressas pelos agentes do serviço secreto, que reagiram, inclusive, com muita rapidez, viu? Agora há pouco, o serviço secreto, em nota, confirmou que o presidente, a primeira-dama e todos os demais presentes, autoridades e jornalistas estavam seguros e sem ferimentos. Então, reforço, não há relatos até o momento confirmados de feridos entre os jornalistas ou convidados deste evento. O suspeito estava armado com uma espingarda a princípio, segundo os primeiros relatos, tentou furar o bloqueio de segurança na área de triagem, teria aberto fogo, portanto, no lobby do hotel, quando Eliseu, foi abatido, neutralizado pelos agentes do FBI. Rapidinho, porque a gente vai receber uma entrevista. O Eliseu continua apurando as informações direto dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente vai falar agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. E também estamos tentando confirmar se este suspeito foi morto pela polícia americana ou pelos seguranças de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ou se ele foi preso. Ao vivo conosco, Marcos Vinícius de Freitas, ele que é professor de Relações Internacionais. Muito obrigado. Agora, mais de 11 horas aqui no Brasil. A gente vive um cenário muito tenso, politicamente, internacionalmente, nesse mundo globalizado, quando a gente fala de Estados Unidos e quando a gente fala de Donald Trump. As informações ainda, vão ser confirmadas, professor, mas é inegável, a gente não consegue deixar de pensar que algo, pode ter relação nesse momento climático, Boa noite. Boa noite. Um prazer conversar com vocês sempre. É interessante que o presidente dos Estados Unidos, todos eles, sofrem constantemente ameaças de morte. E os Estados Unidos têm aí um histórico já de presidentes que foram assassinados. É só nós nos lembrarmos do Kennedy, do Lincoln, e houve uma terceira tentativa, um terceiro assassinato de presidente dos Estados Unidos. Então, o FBI, a CIA, eles estão sempre verificando estas possibilidades justamente na tentativa de prever alguma coisa. Mas o que nós observamos neste caso é que este jantar é um jantar de alto impacto na sociedade norte-americana, ele é esperado todos os anos, porque é a ocasião em que o presidente dos Estados Unidos adota ali um tom mais humorístico. É famoso e é conhecido que este jantar o presidente faça muitas piadas sobre aquilo que está acontecendo, piadas a respeito do seu mandato e da forma como ele está sendo observado pela mídia, e se esperava aí que Trump tentasse de alguma forma fazer aí uma aproximação um pouco maior com a mídia nesse processo, porque já faz muito tempo que ele não participa, ele nunca participou. Acho que ele não participa desde a última vez em que foi como convidado, e na ocasião o presidente Barack Obama fez muitas anedotas a respeito do presidente Trump, que era, na ocasião, ainda um cidadão comum que pretendia ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Aliás, acredita-se que foi nesse jantar que ele tomou a decisão efetiva de ser presidente, de candidatar-se à presidência dos Estados Unidos. Mas é comum que aconteçam essas ameaças. Trump é um presidente que se encontra numa situação ainda mais complexa, afinal, as medidas que ele tem tomado têm deixado muita gente descontente nos Estados Unidos, seja pela questão imigratória, seja pela atuação na guerra do Irã, ou seja, por outros posicionamentos
que não o tem tornado um presidente muito popular, e é só nós observarmos as taxas de popularidade dele que têm decrescido substancialmente, e este tipo de situação pode acontecer. Infelizmente, ocorre com muita frequência nos Estados Unidos, mais do que se esperaria, e claro, o grande desafio sempre é que com isto o presidente, em razão das medidas de segurança, tenda a tornar-se ainda mais distante do contato com a população, ou seja, no sentido de aproximar-se muito mais do eleitor, em razão das várias medidas de segurança que serão sempre adotadas e com um protocolo cada vez mais rígido, em razão até porque no passado Trump também sofreu ali, quando candidato, aquele atentado que nós observamos e que chocou a opinião pública global. Professor, realmente, como o senhor mencionou, já não é a primeira vez que isso acontece. Inclusive, estamos com imagens recuperadas do jantar e Trump aparece do lado esquerdo do vídeo. Ele conversa com uma mulher de cabelos morenos, que seria a presidente da Associação de Correspondentes, ao lado de Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump. E momentos antes, desse tiroteio ser ouvido, a gente vê ali uma grande mesa nesse jantar que é tradicional, como o senhor mencionou, onde os presidentes participam. Parecia tudo bem, tudo ocorrendo bem. A gente vê uma mesa grande ali colocada, e também o público ali. E depois os tiros, vários tiros, e aí sim aconteceu essa tentativa, de assassinato que vai ser investigada. Não sei se exatamente ao presidente Donald Trump ou tem outro alvo, tudo está sendo investigado. Estamos ao vivo apurando todas as informações para você que chega agora aqui na programação da Jovem Pan, aqui no Brasil, 11h12. E Donald Trump estava em um jantar na Associação de Correspondentes em Washington, um jantar bem tradicional, num hotel, e a gente teve esses tiros e o presidente norte-americano precisou sair correndo. A gente vai falar agora com o Eliseu Caetano, que está ao vivo lá dos Estados Unidos, apurando tudo. Eliseu, suas informações. Olá, Misael, seguindo ao vivo, direto dos Estados Unidos, 10h com 19 minutos, aqui na costa leste americana, portanto, final da noite desse sábado. Como você estava contando, era por volta ali de 8h30 da noite, pelo horário local, quando esse incidente de segurança aconteceu no Washington Hilton Hotel, que fica a cerca de 2 quilômetros apenas da Casa Branca, quando esses 5 disparos, pelo menos 5 disparos, foram ouvidos no lobby do hotel, não diretamente dentro do salão principal. Houve caos, corre-corre, muitos jornalistas se esconderam embaixo das mesas. Donald Trump e as demais autoridades foram evacuadas às pressas. O serviço secreto está cuidando do perímetro. Agora, segundo os relatos dos colegas jornalistas, pelo menos 2 quadras ao redor deste hotel, em volta desse hotel, estão nesse momento fechadas para que as investigações sejam complementadas, e já há relatos nas redes sociais, relatos ainda não confirmados oficialmente, de que seria um homem de cerca de 30 anos, residente do estado da Califórnia, esse possível atirador que foi neutralizado pela polícia, pelos agentes do serviço secreto aqui nos Estados Unidos. Portanto, o possível atirador teria sido morto no salão do Washington Hilton Hotel, esse mesmo local, esse mesmo hotel que lá no ano de 1981 foi palco de um incidente semelhante, quando o então presidente Ronald Reagan foi alvo de um atentado. Ele foi baleado e quase morreu naquela ocasião. A identidade do atirador deste evento, da noite deste sábado, ainda não foi divulgada, mas há muitos relatos na internet dando conta de que seria um homem residente da cidade de Torrance, na Califórnia, e que ele seria inclusive um professor na cidade de Los Angeles. Ele teria, portanto, aberto fogo perto da área de triagem de segurança na portaria do hotel. Relatos preliminares indicam, Misael, que ele tentou brechar ali a segurança e teria disparado contra os agentes na tentativa de entrar no salão principal, e nesse momento foi quando ele teria então sido detido e neutralizado, ou seja, baleado
e morto no salão desse hotel. A motivação ainda é totalmente desconhecida. A investigação está em andamento pelo Serviço Secreto, pelo FBI e também pela polícia da cidade de D.C. Ainda não há uma confirmação oficial de que tenha sido uma tentativa direta de assassinato contra Donald Trump ou um outro tipo de incidente isolado. Daqui a pouquinho, em instantes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai falar com a imprensa num pronunciamento oficial à nação que vai ser transmitido ao vivo aqui na programação da Jovem Pan após esse tiroteio. O atirador invadiu o jantar de correspondentes, esse jantar que acontece anualmente nesse hotel próximo à Casa Branca. Minutos após a evacuação, Donald Trump, Misael, fez um post na Truth Social que está sendo repercutido bastante nesse momento aqui nos Estados Unidos. Ele elogiou a rápida ação de segurança, sugeriu inclusive, Misael, que o evento continuasse, mas deixou a decisão final com as autoridades. O jantar, repito, foi interrompido e, segundo os relatos dos nossos colegas jornalistas presentes, o jantar não foi retomado plenamente. Donald Trump, agora há pouco, num segundo post, confirmou que o jantar foi cancelado e que vai ser remarcado por uma data oportuna, a princípio para daqui a 30 dias, porque nesse evento, Misael, ele seria homenageado, ele seria o mestre de cerimônias da noite, mas ele também seria o grande homenageado. E a gente sabe que Donald Trump gosta de receber homenagens, ele estava muito animado ao longo dos últimos dias, falou bastante sobre esse evento e, aliás, é a primeira vez que ele participaria desse evento, porque lá durante o primeiro mandato dele, ele se recusou a participar, Misael. Então, ele estava sendo muito aguardado, havia uma expectativa muito grande por parte de todos os nossos colegas jornalistas e, claro, nós do jornalismo da Jovem Pan vamos seguir daqui dos Estados Unidos ao vivo durante toda a noite, madrugada desse sábado, junto com você, acompanhando esse desdobramento. Eliseu Caetano, ao vivo dos Estados Unidos, apurando tudo. Eliseu, obrigado. E retomando aí tudo que o Eliseu disse, Donald Trump até falou sobre retomar o jantar, mas imagina só a situação, como retomar um jantar quando o presidente de uma nação, no caso o presidente dos Estados Unidos, está dentro de um local onde há tiros. Agora, a gente ainda tenta confirmar, né? As autoridades lá estão investigando se esses tiros que foram ouvidos no jantar, a gente vê imagens ao vivo recuperadas, ou melhor, imagens recuperadas do jantar, se esses tiros tinham ligação direta ou não com a presença do presidente norte-americano, que estava acompanhado da primeira-dama. O professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius, trouxe uma informação importante, fiz uma rápida pesquisa. Infelizmente, é comum, sim, né, nos Estados Unidos, essas tentativas ou até esses assassinatos consumados a presidentes. O número geral, 4 presidentes já foram assassinados nos Estados Unidos: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley e John Kennedy. Só que também teve 7 outros casos que foram bem documentados, inclusive envolvendo presidentes em exercício ou mesmo presidentes da República eleitos nos Estados Unidos, como o Eliseu mencionou, no caso de Ronald Reagan. E é algo, né, cultural, enfim, um tipo de violência. E Donald Trump vive esse momento muito anticlimático de impopularidade. Nas pesquisas, ele aparece com problemas aí em relação à aprovação dele depois de todos esses problemas que a gente vem acompanhando da guerra. A gente tem imagens da polícia no local e em instantes o presidente Donald Trump vai falar sobre esse assunto. Esse homem foi neutralizado, é uma boa palavra que o Eliseu usou, porque a gente ainda está apurando se ele teria sido morto pelos agentes de segurança de Donald Trump ou se ele apenas teria sido preso. Tudo está sendo investigado, está acontecendo agora. Muito provavelmente Donald Trump vai falar como foi essa situação de ter chegado ao jantar. É a primeira vez que ele participa. A gente vai falar novamente com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius, que está ao vivo com a gente aqui na programação da Jovem Pan, agora aqui no Brasil, 11 horas e 26 minutos. Professor, situação muito tensa. Imagino que Donald Trump vai ter informações básicas, né, muito iniciais ainda, pelo menos quem é esse homem, de onde vem, a idade, as motivações devem ser investigadas em breve. E nessa rápida pesquisa que eu fiz, e o senhor bem mencionou aqui, é algo
quase que cultural, né, que acontece nos Estados Unidos aos presidentes, assim como a gente vê nas escolas, me parece que infelizmente aos presidentes também. Não, e alguns anos atrás eles fizeram até um documentário a respeito do número de ameaças que o presidente dos Estados Unidos recebe semanalmente e que o serviço secreto, por uma questão de obrigatoriedade, tem de verificar aquilo que acontece, as ameaças recebidas, justamente porque é impossível você ter aí uma capacidade completa de proteção ao indivíduo. Por mais que o presidente dos Estados Unidos tenha aí, e particularmente no caso de Trump, ele tem uma segurança ainda maior do que é o normal para o presidente ao longo da história, porque o que a gente nota também é que ele teve aquela tentativa de assassinato quando era candidato, e isso incrementou ainda mais a preocupação com as atividades dele. Então, a gente nota que Trump, por exemplo, não é um presidente que está o tempo inteiro na rua. Ele virou mais um presidente de gabinete em muitas coisas, mas esses eventos são importantes porque é o momento em que ele dá aí, tem a sua oportunidade de alguma forma, interagir mais com gente fora do seu ciclo normal. Agora, o que nós observamos é que historicamente, uma preocupação para todos os presidentes. À medida que esse tipo de situação se repete, as medidas de segurança ampliam ainda mais, e o grande problema nesse sentido todo é justamente a questão do distanciamento do presidente e da população, e do fato também de que a sociedade americana vai revelando cada vez mais este tipo de preocupação com o nível de violência que abrange não somente os cidadãos comuns, mas que chega a atingir a própria presidência do país. Então, é normal, infelizmente, que isso aconteça, e nos Estados Unidos isso tem sido com uma frequência muito maior do que se espera ou do que se vê em outras partes do mundo. Voltamos ao vivo agora com o Eliseu Caetano. O Eliseu está com a lista de autoridades que estavam nesse tradicional jantar. É isso, Eliseu? Estamos Exatamente, Misael. Seguimos daqui direto dos Estados Unidos, ao vivo, acompanhando todos os desdobramentos desse incidente de segurança que aconteceu agora há pouco com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora há pouco eu consegui uma lista das autoridades presentes, confirmadas aí por múltiplas fontes. Então, além do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da primeira-dama, Melania Trump, que estavam na mesa principal e que foram rapidamente evacuados, estava também no evento o vice-presidente do país, J.D. Vance, também evacuado junto com o grupo principal, Pete Hegseth, secretário de Guerra dos Estados Unidos, Marco Rubio, secretário de Estado e convidado da NBC, estava ao lado da esposa, Jeanette Deusdedit, o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., também acompanhado da esposa, a atriz Cheryl Hines, Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, grávida de 9 meses, estava sentada ao lado de Donald Trump. Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca, estava também neste evento ao lado da esposa, Katie Miller, que também está grávida. Eles foram inclusive vistos sendo evacuados para fora deste hotel, ao lado de outros membros do gabinete e altos oficiais, como Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, convidado do New York Post, Doug Burgum, secretário do Interior, Mike Johnson, porta-voz da Câmara dos Estados Unidos, era outra autoridade presente neste evento e que também foi evacuado logo depois da ação desse atirador. Kash Patel, diretor do FBI, que ainda está no local participando das investigações preliminares. Roose Vought, chefe do Escritório de Gestão e Orçamento dos Estados Unidos, e Brandon Carr, presidente da FCC. Além de Donald Trump na mesa, estava a chefe, a correspondente sênior da CBS News na Casa Branca, a Weijia Jiang. Ela é a responsável por esse evento desse ano da Associação de Correspondentes da Casa Branca, ela que abriu
o evento, outras autoridades e outras celebridades também estavam presentes. O evento também contou com políticos de ambos os lados, Misael, como o senador John Fetterman, que tinha acabado de chegar no evento poucos minutos antes da ação do atirador, além de lobistas, executivos de empresas e convidados de várias redes de TV, de veículos de comunicação. Donald Trump participava pela primeira vez como presidente, já que ele havia boicotado o evento em seu primeiro mandato, e por isso a presença de tantos membros do gabinete e de figuras alinhadas a ele, né, em um número muito maior, inclusive, do que o normal. Não houve, inclusive, o trabalho de comediantes, como acontece anualmente, mas esse incidente a tiros de agora há pouco interrompeu tudo com essa evacuação. O evento deve ser remarcado, ainda segundo informações divulgadas agora há pouco pelo presidente dos Estados Unidos através de suas redes sociais, para pelo menos daqui a 30 dias. Nesse momento, já há uma corrida dos jornalistas que estavam nesse evento, celebrando esse evento e essa noite tão especial para os correspondentes da Casa Branca e para os colegas da imprensa do mundo inteiro que moram na capital, Washington DC, estão nesse momento rumando, se dirigindo até a Casa Branca, que fica a cerca de 2 quilômetros do local onde aconteceu esse incidente, para participar dessa coletiva de imprensa, que ainda não começou porque exatamente Donald Trump deve estar esperando os colegas jornalistas chegarem, uma vez que o perímetro ao redor deste hotel foi fechado por pelo menos 2 quadras. Isso significa que as colegas jornalistas mulheres, por exemplo, tiveram que correr, ser evacuadas e estão caminhando, inclusive, até a Casa Branca agora, de salto alto. Os colegas jornalistas que também não estavam preparados, né, com os equipamentos, porque ninguém esperava, ninguém imaginava que durante uma celebração desse tipo, tradicional, que acontece todos os anos, uma situação como essa poderia acontecer. Nesse momento, na Casa Branca, na sala de imprensa, já acontece toda uma movimentação para que Donald Trump fale com a imprensa. Segundo a agência internacional de notícias Reuters, Misael, um agente do Serviço Secreto americano foi atingido, inclusive, por um dos disparos. Os relatos dão conta de que pelo menos 5 a 8 disparos foram feitos ou teriam sido feitos por esse atirador. Esse agente, ele estava de colete, ainda segundo a agência internacional de notícias Reuters, e passa bem. Agora há pouco, a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, se pronunciou através das redes sociais e disse o seguinte: a violência nunca deve ser o caminho.